natação, judô e balé. Nossos atletas estão sempre em destaques em competições regionais e nacionais. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capacitação Diaconal, programa patrocinado pela Junta Diaconal de Pernambuco e pelo Grupo dos Diáconos do Brasil. É com muita alegria que damos início ao mês do diácono, trazendo como tema de hoje as realidades do ofício diaconal presentes na Igreja Reformada. Eu convido você para ficar conosco até o final. O nosso programa está começando. Olá, se você é pastor, se você é presbítero, se você é membro de igreja, simpatizante do Evangelho, o nosso programa gostaria de saudar a você, meu irmão, mas principalmente a você que é diácono. Esse programa é feito com muito carinho para você, buscando capacitação, buscando aprimoramento teológico, aprimoramento na prática do exercício do ofício diaconal. Se você tem interesse em participar do nosso grupo, se você é diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil, entre em contato conosco. Os nossos endereços nas redes sociais são através do WhatsApp, no DDD 81, no 99668-0199, 99668-0199. No Instagram, o nosso endereço é @diaconos.pernambuco e no Facebook é diaconos.pernambuco. Entre em contato conosco. Nós também temos o nosso endereço no YouTube, no Junta Diaconal de Pernambuco. Também temos o nosso e-mail no juntadiaconal.com. Entre em contato conosco, saiba mais informações. Nós teremos um imenso prazer, a imensa alegria de receber você, diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje, nós teremos a oportunidade de conversar com um pastor muito querido, uma pessoa muito capacitada, nos dando a honra e o privilégio de abrir a segunda temporada do programa Capacitação Diaconal. Nós temos o reverendo Juan Carlos, da primeira Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso, na Bahia. Reverendo Juan, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um privilégio, é uma honra tê-lo conosco. E a palavra agora está com o irmão. Olá, Glauco. Olá, prazer imenso. Super feliz de poder estar atendendo esse convite. Para mim é uma ordem ao serviço. Eu quero cumprimentar a todos que estão agora nos acompanhando, presbíteros, pastores, especialmente diáconos, e com muita gratidão a Deus poder abrir essa nova temporada desse trabalho magnífico que vocês aí em Pernambuco iniciaram, e é um trabalho que tem alcançado outros estados, diáconos em outras partes deste tão vasto Brasil. Nós louvamos a Deus por isso. Então, eu quero, nesse momento, convidar você a olhar comigo apenas para uma pequena fração da Escritura. Nós vamos meditar um pouco acerca do ofício diaconal na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu quero destacar apenas 2 versículos que vão nos dar esta partida para esta reflexão de hoje. Romanos 12, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo,
e membros uns dos outros. Meu objetivo não é tratar de forma exaustiva esse texto, não é nos aprofundar, de fato, naquilo que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Romanos. Nós não queremos ir tão longe quanto esse texto nos oferece, quanto esse texto pode nos proporcionar a nível de reflexão sobre o nosso tema. Contudo, eu quero convidar você a meditar comigo sobre algumas realidades que dizem respeito ao ofício diaconal na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero lembrar você ainda que, mesmo que tivéssemos 1 ou 2 horas falando sobre o ofício diaconal, certamente ao final desse tempo nós teríamos ainda muito o que falar. Portanto, a nossa reflexão pode ser breve, por assim dizer, mas certamente o objetivo é tocar em alguns pontos sensíveis da nossa realidade enquanto igreja que exerce serviço e que exerce serviço nos modos do ofício diaconal. Eu gostaria de que você considerasse comigo 3 pontos breves, mas muito importantes para nós, no que diz respeito às realidades presentes no contexto da Igreja Evangélica Brasileira, realidades que mais diretamente falando, especificamente falando, dizem respeito à Igreja Reformada e ainda mais especialmente à Igreja Presbiteriana do Brasil, a nós, presbiterianos. E o primeiro destes pontos de destaque acerca dessa realidade diaconal no nosso contexto de Igreja Reformada diz respeito à vocação para o diaconato. Diáconos são, segundo as Escrituras, homens experimentados. Eles são chamados para o exercício de uma vocação que é maravilhosa. E são eleitos pela comunidade dos fiéis. Os diáconos são destacados dentre o povo de Deus, no meio da igreja de Deus. São homens que devem refletir o caráter de Cristo, comprometidos com o Evangelho e que amam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Este serviço, este ofício diaconal, esta vocação, não apenas diz respeito a que estes homens sejam zelosos com a igreja, com aquilo que a igreja tem em termos de espaço físico, em termos de ambiente, mas o ofício diaconal, sem dúvida, vai muito além disso. Chega, de fato, ao ápice do seu desempenho no meio do povo de Deus. A assistência à igreja e a assistência, mais especificamente, àqueles que padecem ou que têm suas necessidades mais gritantes no meio do povo de Deus. Essa vocação para o diaconato, estes homens, estes diáconos, eles precisam ser reconhecidos dentro da igreja como ministros da misericórdia. Eles são, sem dúvida alguma, servos da compaixão. Eles devem, com compaixão, ter o coração na necessidade dos nossos irmãos. Eles têm como incumbência, meus irmãos, a assistência social no seio da igreja, prioritariamente, podendo até mesmo ir além dos limites da igreja local, atendendo àqueles que, fora da igreja, também precisam ser socorridos e alcançados pelo braço amoroso, o braço de compaixão da igreja, coração da própria igreja. Como presbíteros, os diáconos também devem seu ofício e sua autoridade a Cristo. Este ofício não procede da decisão meramente humana, mas de Cristo.
Ele mesmo, o Senhor da igreja, que instituiu o diaconato, ele que conferiu à igreja dons, e nós vemos como isso é expresso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e Paulo nos dá uma noção muito ampla de dons, mas também em Efésios 4:11, e sem dúvida estas listas de dons não são listas finais, mas apenas nos dão um belo vislumbre de como nosso Senhor, ele tem abençoado a sua igreja desde muito, concedendo a ela homens para o serviço, homens servos, homens cristãos. E essa vocação ao diaconato não é idealizada por homens e sancionada por Deus, mas ela começa no coração do próprio Deus. É ideia de Deus, é projeto de Deus para o seu povo, é, antes de tudo, um ordenamento do Senhor para o bem-estar do seu povo na terra. À luz disso, nós queremos reafirmar hoje aqui, nesse dia tão especial, que ser diácono na igreja é uma grande honra. Ser chamado para servir como diácono na igreja de Cristo é, sem dúvida, atender um chamado elevado de Deus. E é assim mesmo que o diaconato precisa ser percebido, precisa ser entendido por nós como um chamado elevado. E isso se justifica quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 6, e também nas instruções de Paulo aos presbíteros, inicialmente, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, e na sequência, suas instruções que alcançam os diáconos da igreja. Então, pensando nisso, pensando nesse primeiro ponto, a vocação diaconal nos lembra sempre acerca da ética social calvinista fundamentada na solidariedade, fundamentada na generosidade. E estes aspectos éticos que devem nortear o exercício do diaconato na igreja de Cristo devem pôr para fora, para longe, a ganância e a insensibilidade para com aqueles que sofrem. Sem esquecer, meus irmãos, contudo, que a beneficência cristã deve ser carro-chefe no exercício do diaconato, não deve praticar, ou melhor dizendo, não deve ser praticada por mera obrigação daqueles que atenderam essa vocação, esse chamado, muito menos por legalismo, mas como um chamado à compaixão de fato, à espontaneidade e à liberalidade. Diáconos devem respirar isso, devem transpirar isso. A igreja, ela tem um ministério social de socorro. Portanto, ela deve atender os que padecem. Se por um lado, lembre-se sempre disso, se por um lado, todo cristão tem o dever de ajudar, de socorrer, de manifestar compaixão e atender os que sofrem, muito mais aqueles que enfileiram o diaconato, muito mais aqueles que atendem esse chamado, eles devem estar comprometidos expressamente com essa demanda no seio da igreja. E essa consciência escriturística acerca do chamado para o serviço diaconal, ela tem os seus fundamentos expressos na Sagrada Escritura. Então, estes homens devem ser exemplos e devem tomar como exemplo aqueles que figuram nas páginas do Novo Testamento como diáconos que serviram, que atenderam o chamado e que glorificaram a Cristo no exercício desse mandato maravilhoso. Em segundo lugar, o segundo ponto de reflexão acerca dessa realidade diaconal no seio das nossas igrejas, que está muito perto dessa vocação, mas
que é um ponto de uma realidade que nos traz algum desafio sensível. Fala acerca do empobrecimento do ofício. Exatamente isso que você ouviu. O ofício do diaconato tem sofrido um empobrecimento. E é uma pena perceber que, na prática, no seio de muitas de nossas igrejas, o ofício diaconal deixou de ser algo percebido com a mais alta relevância, com grande importância, que por natureza possui, e, infelizmente, muito do que se conhece como diaconato em muitas igrejas está restrito à recepção de pessoas nos cultos, ao cuidado do ambiente e da logística para o culto, pegar uma criança ou outra e devolver aos seus pais, e não muito mais que isso. Resumir o diaconato a estes atos importantes, ou a estes exercícios, sem dúvida importantes para o bem da igreja, é empobrecer o chamado ao diaconato. Portanto, eu quero que você reflita seriamente acerca deste ponto e que nós consideremos como igreja, nós pastores, presbíteros, possamos dar às nossas igrejas esta consciência, este alerta para que percebamos a dignidade e o valor conferidos pelo próprio Deus ao exercício do diaconato. Embora, como presbiterianos, nós tenhamos uma herança belíssima, tenhamos uma herança fantástica e que tem tanto a nos ensinar, uma herança tão rica acerca do diaconato, nós temos, tristemente, percebido o esvaziamento do que significa o diaconato. O esvaziamento teórico, primeiro, do que é, segundo as Escrituras e a boa teologia reformada, mas não apenas no campo teórico, mas também no campo prático. Na prática, o diaconato tem vivido um empobrecimento em muitos cantos por onde a nossa igreja está espalhada. Precisamos, meus irmãos, portanto, considerar que o Senhor nos chama a refletir mais seriamente sobre esta importância acerca do diaconato. E devemos perceber algo aqui que se destaca. Infelizmente, este empobrecimento do diaconato, ele se manifesta ou numa tentativa de que aqueles que têm assumido parecem buscar o diaconato como se isto tivesse relação direta com o seu próprio bem-estar. E, infelizmente, alguns que têm abraçado o diaconato parecem, na prática, encontrar no ofício uma satisfação meramente pessoal própria e não no serviço para com o outro. Mas outros têm pensado no diaconato e esse é um modo de empobrecimento do ofício, como se este fosse um trampolim para o presbiterato, que não é absolutamente. Embora alguns possam, em um primeiro momento, servirem como diáconos e, num momento posterior, se verem chamados para o presbiterato. Mas isto não é regra, não é uma norma das Escrituras. Portanto, se temos diáconos que não reconhecem o seu papel e exercem o diaconato meramente por satisfação própria, ou se o exercem para que cheguem ao presbiterato, essas duas perspectivas, elas são reflexo do empobrecimento do que significa o chamado para o diaconato. Homens chamados para o diaconato foram chamados para servir e não para interpretar o diaconato numa espécie de prêmio de consolação. Para alguns, na igreja, nas nossas igrejas, onde o diaconato está esvaziado de significado, para muitos membros. Alguns que são diáconos porque são um pouco melhor para serem membros apenas da igreja,
mas permanecerão diáconos porque não são tão bons para serem presbíteros. Essa visão é uma visão eclesiástica pobre do diaconato. Os diáconos não são diáconos porque são um pouco melhor do que membros da igreja, os membros comuns da igreja. E eles não devem ser diáconos e permanecerem diáconos porque não são tão bons para serem presbíteros. Os diáconos são servos de Cristo, membros da igreja e que atenderam um alto chamado. E se permanecerem o resto de suas vidas como diáconos, eles devem saber que fizeram aquela que era a vontade de Deus. A vontade de Deus foi cumprida. Portanto, lembre-se que o esvaziamento do significado do diaconato tem se expressado de muitas formas. E é por isso que é tão importante esse trabalho de resgate, de enriquecimento da perspectiva diaconal. Por isso, lembre-se sempre, aquele que nos chamou para servir, aquele que chamou você para ser diácono, deve ser honrado. Ele é o Espírito de Deus. E uma maneira de honrar o Espírito Santo é, primeiro, entendendo o seu papel. Segundo, executando com alegria e dando e vivendo neste papel, neste trabalho, nesse exercício do diaconato, vivê-lo com honra e dignidade merecidas. Terceiro lugar, terceiro ponto de nossa realidade diaconal no seio das nossas igrejas. Primeiro, nós falamos de vocação. Fomos, então, vocacionados. 6 diáconos foram vocacionados para isso. Segundo ponto, triste empobrecimento da perspectiva diaconal. Mas um terceiro, e nós não poderíamos parar pelo segundo, senão nós estaríamos profundamente tristes. Mas precisamos refletir sobre o redescobrimento da beleza deste ofício. E é isso que eu quero contar a você, desafiá-lo a pensar seriamente. Seria muito desalentador se nós parássemos a nossa reflexão meramente pensando sobre os desafios e as dificuldades impostas ao diaconato. Mas é importante lembrar que tem insistido um redescobrimento precioso deste ofício. Nós temos sido testemunhas de como tem havido um reavivamento da consciência diaconal. E isso está acontecendo em muitas de nossas igrejas. A partir de tudo que a Escritura diz sobre diáconos, sobre como isso deve ser aplicado à igreja, sobre como isso deve ser dirigido à igreja, a fim de que a igreja entenda e perceba o alto valor deste chamado. Nós precisamos lembrar, por exemplo, que diz Deuteronômio 15:11, quando o Senhor diz que os pobres sempre existirão. O redescobrimento do diaconato passa exatamente por esta via, de percebermos que os pobres sempre existirão no seio da igreja de Cristo. Assim também o próprio Jesus, lá em João 12, versículo 8, quando ele lembra daquela ocasião que antecedia o Calvário, ele lembra mais uma vez que os pobres sempre estariam no meio dos seus discípulos. Essa perspectiva, ela está intrinsecamente conectada com o redescobrimento, com esse trazer de volta à consciência o papel, o significado do diaconato. Porque Deus constituiu estes homens, vocês, para cuidar daqueles que no seio da igreja estão tão necessitados, meus irmãos. Para Calvino, por exemplo, ele dizia que o cuidado social estava nas prioridades da igreja. O cuidado social precisa constar nas prioridades da igreja de Cristo. Claro, não acima da pregação e da doutrina, não uma prioridade acima do púlpito, mas uma prioridade decorrente da verdadeira pregação bíblica e do correto ensino para a igreja. Uma igreja que está munida de boa pregação e de boa doutrina, ela também deve ser uma igreja que compreende o seu papel social, primeiro
do alcance dos seus próprios irmãos. Também, o papel social que ela precisa exercer fora dos limites da igreja local. Calvino dizia ainda, porque é então que Deus permite a existência da pobreza aqui embaixo, a não ser porque Ele deseja dar-nos ocasião para praticarmos o bem. O redescobrimento do diaconato passa por esta via, perceber que Deus constituiu entre nós irmãos que precisam ser ajudados, e Ele preparou ministros de misericórdia especialmente para socorrê-los. Esse redescobrimento do ofício significa, entre outras coisas, o florescimento de uma consciência clara, elaborada, bíblica, reformada do que é o serviço diaconal como parte da missão da igreja. Esse redescobrimento, meus irmãos, como diz um autor americano, Nathan Trace, adorna o evangelho. Diaconato é um adorno ao evangelho. O exercício do diaconato adorna a pregação. Precisamos redescobrir isso. Precisamos entender bem a vocação diaconal. Precisamos cuidar de enriquecer este ofício, tornando de pobre, elevado, rico, e precisamos redescobrir o seu compromisso em relação ao evangelho. Eu acrescento que este diaconato, este exercício diaconal, ele empolga a igreja. O redescobrimento, esse florescimento de uma consciência clara sobre o diaconato, empolga a igreja de Cristo, anima as fileiras do corpo de Cristo. Este diaconato, segundo as Escrituras, e muito especialmente numa perspectiva reformada, que é belíssima. Meus irmãos, isto desperta em outros homens da igreja o desejo de servir como diáconos, podendo despertar neles a percepção de que foram vocacionados para servir também. Esse redescobrimento do diaconato, esse florescimento de uma consciência bíblica reformada, clara deste ofício, ajuda os pastores, ajuda os presbíteros, fortalece o ministério daqueles que têm a responsabilidade de governar e de pregar, ensinar o povo de Deus. Portanto, que estejamos convictos, seguros, de que essa vocação, enriquecida pela palavra de Deus, por uma consciência clara daquilo que ela significa em dignidade, precisa urgentemente por nós ser trabalhada no seio das nossas igrejas, redescoberta, para que a igreja reencontre a paixão pelo diaconato, para que os diáconos reencontrem a paixão por aquilo para o qual eles foram chamados a exercer no reino de Cristo. Deus aplique em sua vida a reflexão dessas realidades e que Ele abençoe as nossas juntas, que Ele abençoe os diáconos da nossa igreja, que são tão importantes, tão vitais para o progresso da obra de Cristo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor, pela sua exposição, muito clara, muito objetiva e cirúrgica, por assim dizer, utilizando um termo de precisão, porque ao citar ali Romanos no início, o irmão foi muito feliz quando se refere principalmente em frisar a importância da unidade, né? E eu gostaria de pegar já esse gancho de Romanos, quando fala na questão da unidade, e gostaria de saber a sua opinião, porque hoje, quando nós olhamos para a junta diaconal, e principalmente para os diáconos, nós muitas vezes nos deparamos com opiniões divergentes, né, em relação a determinados projetos, determinadas atividades,
em relação à questão de apoio, ou até mesmo na forma de lidar com as demandas da junta diaconal, e termina que cada diácono aponta para uma direção diferente, distanciando da ideia da unidade, que fala justamente aí em Romanos. E a minha primeira pergunta é justamente em cima dessa temática. O que o senhor teria a dizer em relação a essas posturas, quando Romanos fala e nos orienta a respeito da busca pela unidade, e quando muitas vezes nós nos deparamos com opiniões divergentes, e aí eu lhe digo, junta diaconal é um colegiado que, uma vez que se vota, é aquilo que deve prevalecer, ou cada um fica com a sua opinião? Muito bom, Glauco. Está na nossa natureza presbiteriana sermos conciliares. A nossa igreja, ela é muito bem definida por ser uma igreja conciliar, de concílios. E pastores e presbíteros já sabem muito bem que isso significa, por exemplo, que no conselho, embora nós possamos ali, os membros, ter opiniões, talvez uma opinião ou outra diferente da maioria, mas uma vez que naquele colegiado nós chegamos a uma conclusão, uma votação, e aqueles que porventura tenham sido, como a gente chama, de voto vencido, né? Claro que essas questões não podem versar sobre doutrina, não pode haver divisão doutrinária, ao ponto de que alguma postura doutrinária divergente da nossa confessionalidade seja aprovada e até mesmo estabelecida como prática. Não, mas a respeito de questões administrativas, uma coisa e outra. Então, nós sabemos que uma vez que a maioria decide, nós, então, nos engajamos com estes no exercício disso, na realização daquilo que foi aprovado e votado. Então, essa sua pergunta que versa sobre unidade, algo tão importante para a igreja, a unidade do corpo de Cristo, toca no trabalho dos diáconos, sem dúvida. E é preciso que os diáconos, eles sejam sensíveis a compreender que, acima das nossas preferências ou opiniões particulares, pessoais, eu insisto muito nesse ponto, acima das minhas preferências particulares, acima de nossas preferências pessoais, ideias pessoais, precisa estar o bem da igreja, o bem maior, o bem da unidade. E nós precisamos, claro, dosar nesse momento nosso coração com uma boa medida de humildade e sermos humildes o necessário para perceber que se a maioria de nossos irmãos numa junta diaconal, né, num colegiado diaconal, eles pensam mais uniformemente numa direção, nós que talvez sejamos a minoria, precisamos, pelo bem da unidade, não romper, jamais, mas nos juntar e sermos dosados por humildade para acompanhar aqueles irmãos e, ainda que a nossa opinião seja diferente, dizer, olha, eu vou te ajudar, vou te apoiar aí, eu vou chegar junto de você. Então, essa perspectiva precisa ser cultivada, porque a igreja, esse andamento vai ser refletido na igreja. Então, será terrível, Glauco, para uma igreja onde diáconos que talvez viram suas defesas não serem aprovadas, seus planos, suas ideias serem votadas e aprovadas, vai ser terrível se eles saírem daquela sala expondo para a igreja divisão de pensamento, insatisfação. A igreja vai respirar isso e os danos para a unidade da igreja de Cristo podem ser de bem pequenos a muito grandes. Então, precisamos estar atentos nesse assunto, zelando, né? Como eu disse, não é o meu interesse, mas é o interesse da igreja de Cristo. E pelo interesse da igreja de Cristo, nós, presbíteros, pastores e diáconos, até devemos sofrer um dano pelo bem da noiva de Cristo.
Exatamente, pastor. Eu gostaria de pegar um gancho nessa sua narrativa. Você foi muito feliz em citar esse contexto, porque hoje em dia nós vivemos em um mundo que tudo é muito rápido, um mundo self-service e também um mundo polarizado, né? A vida moderna, a vida contemporânea, a igreja contemporânea, ela traz e reflete bastante tudo aquilo que a sociedade reflete também na igreja, na sua membresia e, consequentemente, na sua liderança. E aí, dito isso, eu lhe pergunto, em relação à questão do papel do diácono, em relação a essa questão de lidar com essas opiniões diferentes. Muitas vezes, alguns diáconos, eles não sabem trabalhar a questão da aceitação da opinião da maioria, já que o irmão falou lá no início que a igreja ela é conciliar, né? Temos as nossas instâncias, tudo é votado, um grupo de colegiados, e prevalece ali a decisão da maioria. Entendemos que essa maioria ela aponta para a vontade de Deus, né? E o que é que acontece com aqueles irmãos que têm uma dificuldade muito grande em se submeter a essa decisão desse colegiado, né? Por conta dessa sensibilidade mais aflorada, e se sentir muitas vezes ofendido por conta da não prevalência da vontade daquele irmão. O que é que nós temos a dizer em relação a isso? Muito bem. Os diáconos devem ser homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Diáconos devem ser homens de sabedoria. Então, esses conflitos possíveis dentro do contexto da igreja, eles muitas vezes são mal administrados, mal guiados, por falta de sabedoria, por falta de confiança em Deus, de fé. Os diáconos devem ser homens assim. É assim que lá em Atos 6:3, eles são apontados pelos apóstolos, homens de fé, homens de sabedoria, homens cheios do Espírito Santo. Então, o diácono precisa, entendendo a sua vocação, perceba, Glauco, o homem diácono que ele entende o conceito da vocação diaconal, o diácono que ele compreende, ele tem, teoricamente, intelectualmente, a compreensão disso, bem elaborada, o diácono que entende a riqueza do seu ofício e que ele deseja promover no seio da igreja uma percepção elevada do ofício, ele precisa ser um homem cauteloso, ele precisa ser um homem de sabedoria, ele precisa ser um mediador de conflitos no seio da igreja, ele precisa ser aquele que vai dar a palavra temperada, a palavra certa, que vai chamar aqueles que estão se dividindo em conflito ao ajustamento da aceitação da opinião diferente. Precisa ser um bombeiro, né? Não um incendiário. Exatamente, Glauco. Ele tem que ser um bombeiro, perfeita a sua ilustração. A analogia é essa. Então, o diácono que ele, de repente, fica na porta da igreja, insuflando comentários desnecessários contra o conselho da igreja, contra o pastor, né? Às vezes o pastor talvez tenha falado algo que o tenha desagradado numa situação ou noutra, ou o presbítero, ou um outro irmão, e o diácono que fica na porta da igreja, multiplicando a sua insatisfação, ele está cometendo um dano na vida da igreja, está praticando um dano. O diácono, ele não pode ser um homem multiplicador de insatisfação, Glauco. Então, às vezes, você vai ver o diácono, que deve ser um modelo para os fiéis também, né? Veja, Paulo vai dizer que ele precisa governar bem a casa dele, Paulo vai colocar com pouquíssimas diferenças os pré-requisitos para o presbiterato como os mesmos pré-requisitos para o diaconato. O diácono não deve, ou ele não tem como responsabilidade pregar e ensinar a doutrina, mas ele deve governar bem a sua casa,
ele não pode ser dado a vinho, ele não pode ser um homem de confusões, um homem de intrigas. Então, nesse tempo que a gente vive, não só política, mas eclesiasticamente falando, de tanta polarização, de tantos debates, de tantas diferenças, o diácono precisa ser um servo de Cristo, temente, ele precisa ser aquele homem que, ao invés de insuflar o conflito, ele vai unir as partes. Ele vai guardar a insatisfação dele para si e tratá-la no foro apropriado, no lugar certo. Então, o diácono ele precisa ser um homem inimigo de contendas, um homem que vai se envergonhar se algum irmão da igreja o vir como alguém que é criticador do conselho da igreja, que fica criticando os irmãos. Então, o diácono, em resumo, tem que ser um homem da paz. Ele tem que ser aquele homem que promove paz e unidade e harmonia e que não coloca, mais uma vez, suas pretensões e vontades à frente do bem-estar da igreja. Ok. Bom, trazendo um pouco para a realidade da nossa temática de hoje, eu gostaria de pegar um gancho justamente nisso aí que o senhor falou, principalmente na questão do papel do diácono em apoiar os nossos pastores, o nosso conselho como um todo, a igreja de Cristo como um todo, e lutar por isso, já que nós falamos em unidade, falamos em apoio, falamos nesse grupo de diáconos, e no Velho Testamento, nós teríamos princípios do exercício do diaconato presente no Velho Testamento. Isso seria a partir da criação? Será que na criação a gente já encontra alguma coisa? Isso é ali no pacto das obras ou teria que ser no pacto da graça? O que é que o senhor tem a nos dizer em relação à questão do Velho Testamento e a relação entre o ofício do diaconato? Muito bom. Nós sabemos que o diaconato, como tal, como nós o conhecemos, ele está estruturado e estabelecido na forma de uma ordenança organizada, de uma liderança organizada no Novo Testamento. Mas isso não significa que não podemos encontrar no Antigo Testamento elementos, princípios que vão orientar e guiar e de onde o diaconato extrai a sua matéria-prima, por assim dizer. E aí, Glauco, você falou, por exemplo, lá do início da criação, eu acho interessante isso, porque quando o Senhor Deus cria o homem e o coloca naquele jardim, ele o coloca com uma responsabilidade de guardar, de proteger, né, e de cultivar o jardim. Então, isso vai, inclusive, na contramão daqueles que pensam que o trabalho é um resultado maldito da queda. Pelo contrário, o trabalho, né, ele é uma bênção de Deus, e antes da queda nós vemos o homem sendo colocado por Deus ali no jardim para exercer um trabalho de guardar, de proteger, de cultivar o jardim. Eu acredito, Glauco, que sim, mesmo ali no pacto das obras, mesmo ali no ambiente pré-queda, no ambiente edênico pré-queda, nós encontramos, sim, pontos de referência, princípios que vão estruturar, que vão alimentar a perspectiva diaconal, como nós temos no Novo Testamento. Adão estava ali para servir, e a alma do diaconato, a própria palavra diáconos, diakonoi, grego, é servir, serviço, né? Então, na estrutura da liderança formal, o diácono é aquele que serve. E Adão está ali para servir o Criador. Isso é parte da natureza da criação, servir o Criador, e Adão, como ápice dessa criação, ele está colocado ali para proteger, para cultivar, para guardar, mas não só ali, viu? Se a gente sai desse contexto do jardim e a gente encara a narrativa bíblica, mesmo depois da queda, e vivendo
sob o pacto de graça, ainda que administrado no Antigo Testamento na forma da lei, por meio de um sistema sacrificial, cerimonial, ali, então, nós vamos encontrar muitos dos princípios que guiam o diaconato, sem dúvida. Eu gostaria de pegar justamente esse gancho, né, já que o senhor falou nesse contexto da transição ali, pacto da graça, né, depois de Gênesis 3,15, né, na antiga aliança, né, enquadrando no Velho Testamento. Se nós pegarmos, nos reportarmos para o Novo Testamento, vamos encontrar a formação dos diáconos em Atos 6, muito bem citado pelo irmão. Se nós projetarmos para o Velho Testamento, dentro justamente do Pacto da Graça, na Antiga Aliança, havia um grupo de pessoas que exerciam ali a realização de um serviço cerimonial no templo. Que grupo de pessoas eram essas? E se havia ali princípios do diaconato presente? Os levitas, né? Havia a tribo de Levi, os levitas, era, por assim dizer, uma espécie de protótipo do que a gente conhece como diaconato. Nós sabemos que os levitas foram designados por Deus para o cuidado, né, do templo, primeiro do tabernáculo, né, cuidar daquilo que dizia respeito ao culto. Então a gente percebe que o ofício levítico, o exercício levítico, ele estava intrinsecamente conectado ao culto do Antigo Testamento. Então, perceba que há um ponto de conexão com a diaconia da igreja, ou o diaconato da igreja, porque, embora o diaconato ele tenha um papel de assistência, e a gente não pode confundir assistência com assistencialismo, né? Isso é interessante. A junta diaconal ela é chamada para assistir, para exercer assistência, mas precisa ter cuidado para que isso não desemboque num assistencialismo, tá? E as coisas se perdem certamente quando chega nesse nível. Mas, assistência social cristocêntrica, né? Exatamente. Em paralelo a assistir à necessidade do irmão, a proatividade em resolver o problema, apontando soluções, e, paralelamente a isso, e não menos importante, a assistência espiritual, né? Muito bem lembrado. Exatamente. Então, veja, assim como os levitas, não é, Glauco? Que não são músicos, não são cantores, o pessoal confunde as coisas, né? Levita, lá no Antigo Testamento, ele tinha que carregar água, carregar lenha, acender lâmpada, varrer o chão. Então, veja que os levitas, eles tinham esse serviço designado de cuidado do ambiente do culto, de zelar dos objetos referentes ao culto, assim como o diácono, na nossa condição hoje, eles também têm como responsabilidade zelar pelo ambiente do culto, cuidar para que as adjacências onde o culto está sendo realizado nos templos possa ser preservado de ameaças, de perigos para a igreja reunida, tá? Então, a gente encontra no sacerdócio levítico princípios do Antigo Testamento que se refletem no diaconato no Novo Testamento, sem sombra de dúvidas. Né? Sim, sim, sim. Eu gostaria de pegar novamente, justamente aonde o senhor terminou, nesse ponto aí, e trazer para a realidade prática da junta diaconal na questão da responsabilidade. E nós encontramos ali na Constituição da Igreja Presbiteriana, principalmente no artigo 55, quando ele fala da importância de sermos responsáveis, principalmente na pontualidade, na assiduidade. E a minha pergunta que eu lhe faço é em relação à responsabilidade, trazendo esse tema para o Velho Testamento. Quando nós olhamos ali, por exemplo, para a história de Nadab e Abiú, a falta de zelo, de responsabilidade em relação
a não observância, e não ser zeloso daquilo que Deus determinou, porque é Deus quem determina a forma como ele quer ser adorado, não é o homem. A partir do momento que o homem quer dar um jeitinho, um arrumadinho, uma gambiarra, fazer alguma coisa diferente, demonstra ali uma falta de responsabilidade, uma falta de zelo, de realizar o trabalho do Senhor relaxadamente. E houve um desdobramento drástico, né? Muito ruim, que foi justamente a morte de Nadab e Abiú, né? Que eram os filhos de Arão. E aí eu lhe pergunto, trazendo qual o exemplo dessa história para trazer na prática para os dias de hoje, o que é que nós podemos, dentro daquilo que nós vivemos no Velho Testamento, aplicar para hoje, nos nossos dias? Muito bem. Eu acho que você já nos colocou na rota certa, porque esse exemplo ele é fantástico. Lá em Levítico, capítulo 10, os 2 filhos de Arão são mortos pela negligência, pelo atrevimento de trazer um fogo estranho, de trazer algo não autorizado. Isso nos fala de reverência diante de Deus. A irreverência é um pecado que desagrada muito a Deus. Então, os diáconos, tomando como ponto de partida o exemplo de Nadab e Abiú, que foram irreverentes diante do Senhor, não foram zelosos, como você apontou, Glauco, sem dúvida, nós encontramos aqui um outro princípio valioso que deve estar presente no diaconato da igreja na Nova Aliança, no Novo Testamento, que é o zelo com o exercício para o qual foi chamado. Então, os diáconos, pelo valor dessa vocação, pela dignidade desse chamado, pela beleza desse chamado, por causa, Glauco, daquele que capacita, que é o Espírito Santo, uma forma de se desonrar aquele que chama os homens ao ofício, uma forma de desonrar aquele que capacita o homem cristão para o ofício, é tratar o seu ofício de forma relapsa. É aquele diácono que não é zeloso, que não tem em alto nível de comprometimento com o seu ofício. Então, precisam observar estes princípios do Antigo Testamento e precisam aplicar isso à vida deles agora. Tá? Os diáconos, eu tenho dito aos nossos diáconos na igreja, eles precisam ser os primeiros a chegar na igreja, os últimos a sair. Eles precisam ser zelosos. Eu tenho dito, Glauco, o diácono chegou, ele tem que vistoriar o ambiente do culto. Ele não tem que deixar para o pastor e os presbíteros descobrirem alguma coisa inusitada que vai trazer alguma dificuldade na hora que o culto for começar. Eles precisam chegar antes, de modo zeloso. Eles devem assumir os seus postos. Então, imaginemos aqui aqueles que exercem o papel, a vocação militar, e que quando assumem o seu posto de vigilância, eles precisam estar bem armados, munidos, preparados para qualquer eventualidade. Eles devem estar prontos, assim os diáconos também na igreja. Eles precisam estar de modo zelosos, preparados. Apresentação, o pessoal tem dito aos diáconos, vocês precisam estar apresentáveis, vocês são nosso cartão de apresentação primeiro na igreja. Vocês precisam ser parte desse zelo, Glauco, a propósito. Diz respeito, por exemplo, à simpatia do diácono. Seria terrível alguém que vem visitar as nossas igrejas e, ao colocar os pés no batente da igreja, dá de cara com um diácono ranzinza, de cara feia, aborrecido, e que mal dá um bom dia ou uma boa noite. Então, parte do zelo com o exercício do diaconato é ser simpático com as pessoas, tratá-las bem, cordialmente, né? Estarem aptos, serem proativos. Essa palavra que você colocou em alguns momentos aqui é chave para a gente entender bem isso. Então, os diáconos precisam ser proativos, assim como os levitas, assim como os sacerdotes no Antigo Testamento, no exercício
do sacerdócio ou do trabalho levítico, eles tinham que estar atentos às suas funções, não esperando serem cobrados acerca daquilo que era a agenda do trabalho deles. Assim, nossos diáconos não precisam estar esperando cobranças, faça isso e faça aquilo. Precisam estar a par de suas funções, reconhecendo o alcance da sua mão e fazer o serviço com dedicação. A palavra de Deus diz que é um perigo fazer a obra de Deus relaxadamente. Exato. E dando continuidade a essa linha de raciocínio, hoje, se os diáconos eles têm, entre outras atribuições, o papel de zelar pelas instalações, né, da casa de Deus, isso tem muito a ver com a influência levita, lá no Velho Testamento. Né? Faziam a mesma coisa nos aspectos cerimoniais, não é verdade? Isso. Sim, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Glauco, eu queria colocar aqui um outro princípio, que está lá no Antigo Testamento, que reflete perfeitamente no diaconato. O fato de que ali em Levítico, capítulo 23, versículo 22, também no capítulo 25, de 35 a 37, o Senhor Deus ali no Antigo Testamento, na lei, o Senhor lembra a Israel que eles deveriam cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos e estrangeiros. Então, esse princípio que está lá na lei, note, o Senhor Deus, quando ele dá suas leis e prescrições a Israel, ele faz isso no contexto pactual, no contexto da aliança. Então, prestemos bem atenção. Neste sentido, é dentro do contexto da aliança, no contexto pactual, do povo pactual, que Deus diz expressamente a Israel que eles deveriam cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, dos pobres, ao ponto de dizer que não colhessem os frutos, né, que estavam à beira do caminho, e o que caísse na colheita, não pegassem, para que os que tinham menos pudessem se alimentar. Então, note aqui um princípio valioso de Deus se importando com os necessitados dentro da comunidade pactual do Antigo Testamento. Ora, nós somos a continuidade deste povo pactual. E de uma forma muito mais ampla, a igreja na Nova Aliança, ela não apenas é o povo pactual, parte de Israel, mas agora tendo a parede da separação caído, judeus e gentios, igreja, o novo povo. E o Israel de Deus. O Israel de Deus. O Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus. Dentro desse contexto aliancista pactual, o diaconato foi levantado. Com qual objetivo? Começa lá em Atos 6. Cuidar daquelas viúvas que estavam sendo preteridas, esquecidas. A demanda era grande. Os pobres existiam, as viúvas existiam, os estrangeiros existiam, os órfãos existiam. E o Senhor Deus continua nesta mesma aliança com seu próprio povo, dizendo, continuem a cuidar deles. Esse é um princípio fantástico. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, pastor, nós já estamos caminhando para o final e nós gostaríamos, antes de lhe agradecer, de você fazer as suas considerações finais acerca de tudo aquilo que nós conversamos, quais são as suas aplicações e qual a sua palavra para as diversas juntas diaconais que hoje nos assistem. Hoje nós somos o grupo Juntas Diaconais de Pernambuco e do Brasil, né, esse grupo que nós estamos começando, já temos quase 180 juntas diaconais, diversos diáconos, quase um alcance de quase 1.000 diáconos. Somos hoje o segundo maior grupo organizado da IPB. E o que é que o senhor tem a dizer para todos esses diáconos que neste momento lhe assistem? Eu quero dizer que estou muito feliz de participar desse projeto aqui com vocês. É uma satisfação imensa. Mas dizer, em considerações finais,
a cada um de vocês, meus irmãos diáconos, a cada junta diaconal, dessas diversas igrejas que estão espalhadas em alguns estados da nossa federação e que certamente tantas outras serão alcançadas ainda, e nós oramos por isso. Dizer, olhem para si mesmos como diáconos, olhem para o ofício de diácono como algo elevado na igreja. Nunca se enxerguem como meros garçons da igreja, vocês não são garçons. Nunca se vejam como oficiais de subclasse, oficiais menores. Não. A Igreja de Cristo possui 2 oficialados, o presbiterato e o diaconato, como remos de um mesmo barco, que precisam dos 2 para ir na boa direção. Olhem para vocês, cada um de vocês, homens, cristãos, diáconos, imperfeitos, é verdade, mas que foram chamados e vocacionados. E se vocês têm convicção disso, de que foram chamados por Deus, não pelo pastor, não pelo conselho, não pelos homens, mas primeiro por Deus, confirmados pela igreja. Este é o chamado da igreja. Deus chama os oficiais usando a igreja. Ele chama no coração e ele chama por meio da igreja. Se vocês têm essa convicção, então glorifiquem a Deus. Vivam o diaconato com alegria. Não pensem em alcançar algo que possa parecer melhor ou maior. O diaconato é bom, é maravilhoso e é grande. A igreja será muito abençoada, as suas igrejas serão muito abençoadas, se vocês entenderem a dignidade dessa vocação, a riqueza desse exercício, e se vocês trabalharem empenhados para fortalecer na igreja essa consciência do valor do diaconato. Meu pedido a Deus é que Deus abençoe cada diácono, que Deus abençoe, Glauco, esse projeto maravilhoso, fantástico, belíssimo, que eu conheci há alguns anos e que, pela graça de Deus, continua. A Junta Diaconal de Pernambuco e agora diáconos do Brasil, e eu não tenho dúvida de que a Igreja Presbiteriana neste país, pelos rincões deste país, será muito abençoada por causa desse trabalho que promove uma consciência clara, bíblica, reformada e resgata o valor do diaconato. Deus abençoe muito vocês. Eu estou muito honrado, muito feliz de fazer parte desse projeto belíssimo. Deus abençoe a sua vida, Glauco, a tua igreja, tua junta local, a junta de Pernambuco. Deus abençoe muito vocês. Amém. Muito obrigado, reverendo Juan, uma pessoa tão ocupada, separar um tempo precioso para nos edificar. Reverendo Juan faz parte de comissão do presbitério local, faz parte da comissão executiva do sínodo, é pastor da igreja presbiteriana, é chefe de família. Então, uma pessoa que tem uma luta aí muito grande, um grande desafio, né, para desenvolver esse trabalho numa cidade tão grande e na região aí que tem feito diferença na vida das pessoas. Deus abençoe a igreja de Paulo Afonso, Deus abençoe a sua vida. E a você, internauta, que ficou conosco até agora, novamente gostaríamos de convidá-lo a clicar no ícone para você fazer parte do nosso grupo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, certo? E entre em contato conosco. O nosso número de contato é o 81 99668 0199. Repetindo, 81 DDD 99668 0199. No Instagram, você certamente nos encontrará no @diaconos.pernambuco. No Facebook também temos o diácono.pernambuco. Entre em contato conosco, utilize qualquer uma dessas plataformas e nesse canal do YouTube é Junta Diaconal de Pernambuco. Brevemente teremos maiores informações sobre os diáconos do Brasil e que Deus abençoe vocês
muito obrigado pela participação do senhor, reverendo Juan, novamente. Deus abençoe sua vida. Agradeço. Até, se Deus permitir, teremos outras oportunidades de conversarmos, desfrutar do seu conhecimento. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo programa, com a graça de Deus. Junta Diaconal de Pernambuco, compromisso para fazer a diferença. Diáconos do Brasil, Deus abençoe vocês. Jeito moderno de aprender, um futuro certo pra conquistar, o espírito jovem pra crescer, sabedoria e fé pra inovar. Isto é Agnes, carinho e cuidado com a educação. Isto é Agnes, nos esportes nosso time é campeão. Colégio Agnes, uma história que dá orgulho. Isto é Agnes.